O que é melhor para minha escola? Uma atividade maker ou utilizar robótica? Tá? Depende. Tá? Comenta assim, ó. O que é atividade maker? Maker a gente já diz um fazedor, né? Fazer, botar a mão na massa. Tá? Para as séries iniciais, aí, por exemplo, Fundamental 1, é muito mais recomendável você trabalhar com atividade maker, porque começa trabalhando muito as habilidades das crianças, aí, questão de cores, algumas coisas mais simples, montagens aí que não envolvam lógica, tá? Porque eles ainda são novinhos aí para tomar bastante a parte de lógica aí e sair utilizando, por exemplo, alguma linguagem de programação, tá? Já no final, tá? No final aí do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, você já pode estar tentando introduzir aí mais a robótica. Tá? Então essa é a diferença aí. A robótica ela está mais ligada, aí que você vê que envolve robótica, tá? Envolve mecânica, envolve eletrônica, envolve computação. A montagem mecânica, que é a parte onde a gente bota muito a mão na massa, você pode estar trabalhando ela nas séries iniciais. Já depois das séries iniciais, já começa a introduzir, já começa a explicar, as crianças já conseguem entender mais aí quando está no Fundamental 2. E aí pode tocar a linguagem de programação deles, que eles vão conseguir fazer. Tá? Porque as crianças hoje não é mais da minha época que tive acesso a um computador quando eu tinha 16, 17 anos. As crianças nascem hoje aí, em pouco tempo elas estão com o celular na mão, elas conseguem instalar um aplicativo, então elas já estão um pouco mais acostumadas aí com brinquedos eletrônicos, a tecnologia está mais próxima, então não tem por que não tentar. Tá? Inclusive, até recomendo porque para chamar a atenção das crianças, que a gente está num momento tremendo aí disputa da tecnologia com o ensino, tá? E muitas vezes os professores estão perdendo porque a nossa metodologia de ensino ela ainda está lá nos anos 70, 80, início dos anos 90, quando não tinha nada para competir, era só a televisão. Ela já atrapalhava. Mas agora você imagine um dispositivo como o celular que leva a internet para qualquer lugar, que tenha um sinal de rede aí, consegue ter redes sociais, consegue ter YouTube, consegue ter vários outros joguinhos aí para disputar com o ensino. O que é a coisa mais interessante? Que chamar mais a atenção deles no momento. Então, muitas vezes não vai ser a sala de aula, tá? Vai ser o dispositivo eletrônico. Para quem não me conhece, eu sou o Ederson Berti, sou engenheiro, tá? Sou empresário em Santa Catarina, trabalho com desenvolvimento de produtos há 18 anos, tá? E desenvolvi um método chamado Robótica Fácil para utilizar a minha experiência aí de indústria, tá? De conhecimento no setor eletrônico, para conseguir levar conhecimento para auxiliar os professores utilizando a robótica. Tá? É uma das maneiras que eu encontrei, tá? Depois de ver muitas notícias aí de professores que sofrem dentro da sala de aula para engajar os alunos, que os alunos não participam, os alunos não têm interesse para a sala de aula, tá? Eles se distraem muito fácil. Então, o que a gente poderia estar utilizando? Alguma coisa que trouxesse desafios para os alunos dentro da sala de aula. A robótica consegue fazer isso. Consegue implementar, além da novidade, trazer a tecnologia para dentro da sala de aula, mostrar alguma aplicação prática daquela disciplina que o professor está ensinando, para que os alunos consigam perceber qual é a importância do que eles estão aprendendo com o mundo real lá fora. Algumas disciplinas, como matemática, física, tá? É mais fácil a gente conseguir visualizar alguma aplicação. Um cálculo de velocidade, cálculo de pressão, medir temperatura, ou a química também, né? Medir pH, reações, é muito mais fácil a gente utilizar, mas não necessariamente não dá para utilizar com outras disciplinas, como por exemplo português, geografia, história, a parte de ciências também dá para fazer bastante coisa. Então eu mostro, para você que talvez não acompanhou o meu canal do Instagram, para quem acompanha já viu que eu mostrei aplicações do professor conseguir utilizar a robótica para ensinar algum tema de português. Ou o professor utilizar a robótica para ensinar algum tema de geografia. Tá lá no meu Instagram, dá uma verificada lá, @professor Ederson. E aí o professor consegue estar utilizando a robótica, mas a gente coloca a disciplina de português junto e o aluno consegue trabalhar de maneira que ele aprende de maneira assim, se divertindo, e o professor consegue trazer a atenção dos alunos.
tá? Eu me volto, tá? Quando eu estudava lá no ensino fundamental, depois no ensino médio, que eu questionava sobre alguns conteúdos, principalmente de matemática, de física, geografia, história, eu sempre gostei. Mas a geografia, português e matemática, ou física também, química, o que eu vou usar essa disciplina no futuro? Matemática, principalmente, né? O que eu vou usar isso aqui no futuro? Tá? Nenhum professor, na época, falou, ó, Ederson, esse conteúdo aqui, ó, você vai utilizar na tua vida profissional em tal lugar. Ou essa equação aqui, eu vou utilizar em tal aplicação. Tá? Então, nunca ouvi isso. Então, talvez seja uma das falhas do nosso sistema de ensino. Mostrar a importância para os alunos do que eles estão estudando, aonde eles podem aplicar. Tá? Ah, mas Ederson, mas eu não... Determinado aluno não vai ser um engenheiro, ele vai ser um jornalista. Mas mesmo assim é importante que ele saiba aonde utilizar aquilo ali para que ele tenha interesse. As matérias básicas, aí, até o ensino médio, não tem como fugir. Então, que a gente faça elas entendendo a sua aplicação no nosso dia a dia. A língua portuguesa é a língua mãe, independente da área que a gente vá fazer, a não ser que vai trabalhar no exterior, vai utilizar outra língua. Mas se a gente está dentro da nossa nação e Brasil, ou algum país que fala a língua portuguesa, a gente vai utilizar ela no nosso dia a dia. Se a gente for um jornalista, se a gente for um engenheiro, se a gente for um advogado, se a gente for um médico, tem que saber ler bem, tem que saber escrever bem, tem que saber se comunicar bem, então não tem como fugir. Se eu vou ser um engenheiro, tem que trabalhar matemática, tem que trabalhar física, tem que trabalhar química, mas a língua portuguesa eu tenho que trabalhar também. Além do mais, pode entrar outras línguas, né? Eu posso trabalhar com língua espanhola, pode ser com língua inglesa, a matemática e a física eu vou levar junto. Então, vejam qual é a importância de o aluno conhecer essas disciplinas ali nos anos iniciais. Até porque, dependendo da área que ele utiliza, uma área mais técnica, nos primeiros anos do ensino superior, ele vai enfrentar todas aquelas equações novamente lá no pré-cálculo. E ele vai sofrer. Eu sei por mim que aconteceu a mesma coisa. Tá? Então, tive que voltar, pegar os livros, estudar novamente. Tá? Algo que poderia ter evitado se o professor tivesse explicado muitas vezes qual é a aplicação da disciplina. Será que o interesse pela disciplina lá, o interesse não ia modificar, não ia mudar? Acredito que sim. Talvez falta isso. Então, hoje, muitas vezes a gente só falar e fazer com que o aluno tente imaginar, que é o trabalho que o professor tem que estar dentro da sala de aula, trabalhar a imaginação quando ele não tem uma ferramenta na mão para fazer o aluno entender a aplicação. Mas agora tente imaginar, se o professor não tem um data show dentro da sala de aula, tá? Como é que ele vai mostrar uma aplicação para alguém entender que só fica na rede social? Fica mais difícil. Então, muitas vezes os alunos não pegam um livro, não pesquisam alguma coisa interessante, eles ficam na rede social ou ficam no joguinho. Como é que você vai explicar alguma coisa, sei lá, sobre astronomia, se alguém nunca viu? Então fica mais complicado. Então é a importância de estar utilizando a robótica para conseguir chamar a atenção deles, tá? E mostrar uma aplicação prática do dia a dia. E por que eu comecei esse movimento aí, robótica fácil? Tá? Eu pesquisei sobre bastante, né, além de pesquisas já feitas por profissionais acadêmicos, sobre a aplicação da robótica como disciplina isolada. Tá? Ela já causou melhorias dentro da sala de aula, mas teve alguns profissionais que já recomendaram e fizeram outras experiências atreladas a outras disciplinas e também deu diferença no rendimento dos alunos, utilizando a robótica tradicional, que é um carrinho, que é um seguidor de linha, que é um Lego de montagem, mas agora aprimoramos ela um pouco mais. Vamos utilizar a robótica de maneira calcular velocidade em física, medir uma temperatura lá em química, pode ser, ou em física, não. Gerar um gráfico ali para aula de matemática, criar alguma aplicação para aula de português, mostrar uma aplicação sobre geoposicionamento, por exemplo, de satélite para aula de geografia, ou trabalhar alguma coisa para a área de história. Tá? Conseguir mostrar uma aplicação para os alunos. Eu acredito fortemente que isso causa muito impacto e mostra a aplicação e a importância do conteúdo que está sendo ensinado. Então, por esse motivo, utilizei a minha experiência profissional,
também tive um tempo dentro da sala de aula e tive a oportunidade de ser professor aí do Senai de Santa Catarina por um período, trabalhando com os cursos técnicos. Ali eu vi a importância de você fazer a parte teórica e depois levar os alunos para o laboratório para fazer a prática, que é uma característica do Senai e dá muito impacto. Tá? Tem alunos que não se destacam tanto ou não entendem tanto a teoria, quando a gente vai para o laboratório eles conseguem entender a outra parte e acaba fazendo junção dos conhecimentos. É dessa maneira. Agora falando de professor para professor. Em alguns momentos aí quando você esteve na sala de aula, lá na classe, ouvindo o professor falar, tem certas situações quando o professor fala, tem algumas disciplinas que realmente elas são chatas, né? Você concorda comigo? Então é esse tipo de coisa que a gente tem que mudar, porque vai ter o dia que o aluno não quer nada com nada e a disciplina vai dar sono, tá? Esse tipo de coisa a gente pode estar trabalhando para mudar. E tem muitos que, dependendo do que eles fazem, se eles estão direto envolvidos em jogos, em mídias sociais, sempre vai ter alguma coisa que vai interessar muito mais do que a escola. Isso é óbvio, tá? E eles vão optar por o que causa mais interesse. Outra coisa é a questão dependendo da mídia social. Aquele movimento do celular, aquela troca rápida de informação, aquele olho que nunca para de visualizar, eles precisam de alguma mudança muito rápida, tá? E a aula, quando ela se torna um pouco monótona, a gente sabe que tem alguns conteúdos que realmente eles são chatos, mas eles estão dentro da estrutura do curso e eles precisam ser lecionados. Então, por que não envolver uma atividade prática, onde você consegue encapsular aquele conteúdo e os alunos aprendem fazendo alguma prática? Então, essa é a ideia da robótica fácil. Outra ideia da robótica fácil é trazer componentes de fácil acesso, encontrados no mercado, que sejam um material de fácil acesso, fácil encontrado, muito material didático disponível, para que o professor consiga desenvolver, primeiramente, e depois a turma consiga desenvolver. A partir do momento que a turma começa a ajudar o professor a desenvolver, aí deslancha. Aí podem surgir aí feiras de ciência no colégio. Quando o aluno consegue perceber a aplicação que ele esteve envolvido lá num trabalho final, você vai ver que a percepção dele vai começar a mudar. Algumas situações a gente vai conseguir mudar, daquela do aluno chegar no ensino médio e ter que fazer um teste ali para saber, o teste vocacional, para qual profissão ele se adapta. Tá? Então, para quem gosta de área de exatas, ele consegue tomar essa decisão para que área ele vai seguir muito mais cedo, devido à aplicação da robótica. Tá? Muitos talvez fazem o teste vocacional e acontece, entra no curso superior, fez 2, 3 semestres, desiste, parte para outro. 2, 3 trimestres, parte para outro. E acontece muito isso. Tá? Então o pessoal fica muito indeciso ao que quer fazer profissionalmente. Então, professor, se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, tá? Você não conhece o projeto da Robótica Fácil, a gente te apresenta ele. Esse projeto é dividido em 4 pilares para você, professor, que não tem conhecimento da área técnica, você pode estar utilizando a robótica também. O que eu me refiro aos 4 pilares? O primeiro pilar é a questão das ferramentas de informática. Como é que eu vou trabalhar com um programa, né? Programação. Como é que eu vou conectar um dispositivo no computador? Eu vou transferir um programa para ele? Como é que, se eu quero introduzir linguagem de programação, eu posso estudar linguagem de programação também? Pode sim. Ah, mas não é a minha área. Tenta. Primeiro tenta. Para te ver que muitas vezes pensas que é um bicho de 7 cabeças. Não é. Não é a programação para robótica, ela precisa ser uma programação extremamente complexa. Tá? Você pode ver na prática isso. A parte de eletrônica, meu Deus, Edson, a eletrônica não é comigo. Será? A eletrônica não é a fundo para você fazer cálculo, para você desenvolver produto, para você fazer a parte da engenharia. É para você conhecer módulo, saber como é que você vai conectar esses módulos, saber para que serve. Por exemplo, pega um Arduino na mão, conseguir identificar ele, o básico, né? Essa é a parte eletrônica que você precisa saber. Você não precisa saber fazer a placa do Arduino. Se você quiser saber ir a fundo, também é possível, né? Mas não precisa
fazer isso para você conseguir aplicar a robótica dentro da sala de aula. A parte de prática aplicada, que é o terceiro módulo que a gente tem, é onde o professor pega os exemplos que a gente criou, que eu criei, e você faz a prática para aprender como é que funciona. Já que você passou para os 2 primeiros módulos, que é a parte de ferramentas de informática, você já viu o que é a linguagem de programação, básico, você já viu a parte eletrônica, conhece os componentes, agora é pegar, juntar os dois e fazer a parte prática para entender como é que funciona. Entendeu como é que funciona? Consigo alterar o conteúdo que está dentro da programação, tem um conteúdo lá que é para geografia, tem outro que é para português, eu consigo trabalhar aquele conteúdo, mudar ele para outro conteúdo da mesma matéria? Consegue. Eu te mostro como fazer isso. E aí você consegue ver como é que funciona. E depois, no quarto pilar, como é que eu organizo essas aulas para levar para dentro da sala de aula. A minha escola tem laboratório de robótica, a minha escola tem laboratório de informática só, minha escola não tem laboratório. Mas eu gostaria de aplicar robótica, como é que eu faço, Ederson? E aí a gente mostra nesse módulo que você pode estar utilizando um kit dentro da sala de aula, ligado numa fonte. Ah, Ederson, mas eu não tenho nem... Só tenho um computador na escola. Posso aplicar robótica na turma de alguma maneira? Pode. Ederson, mas nem eletricidade eu tenho dentro da sala de aula. Você tem uma bateria? Dá para fazer com a bateria, dá para fazer algumas aplicações com bateria. Eu mostro um modelo do dado eletrônico, onde você pode estar treinando matemática com os alunos de uma forma divertida. Matemática é o básico que todos deveriam saber, mas a gente sabe que na prática as pessoas acabam desistindo por não praticarem ou por não terem aprendido a tabuada de uma maneira correta. Você vai ver que com a aplicação do dado eletrônico, que fica uma aula bem interativa, é um joguinho. Mas, para o aluno saber jogar, ele tem que saber, e vencer, né, ele tem que saber a tabuada, nos pré-requisitos, senão ele não joga. Então, a gente consegue aliar a robótica e o conteúdo e fazer os dois caminhar junto e sai da parte da matemática, que muitos alunos que falam que a matemática é chata, ela acaba ficando divertida por causa da robótica. Então, é uma maneira de você conseguir introduzir a matemática dentro da disciplina nos anos iniciais e os alunos aprenderem a tabuada se divertindo. Posso trocar o conteúdo da matemática, da tabuada, por outro conteúdo? Claro que pode. Isso eu te mostro lá dentro do curso, tá bom? Se você está assistindo esse vídeo, me manda uma mensagem, Ederson, eu estou a fim de aprender sobre, conhecer esse método robótica fácil, me mande mais informações que eu te mando, tá bom? E a gente pode conversar bastante sobre isso e eu quero ver você ter sucesso dentro da sala de aula aplicando a robótica fácil.